Você está a um passo da sua maior virada a menos e talvez nem saiba disso. Enquanto assiste esse vídeo, em silêncio, talvez carregue dúvidas, pressões, frustrações acumuladas, sonhos que parecem cada vez mais distantes, e um cansaço que não é só físico, é emocional. A verdade é que ninguém percebe quando estamos prestes a quebrar. A maioria das pessoas segue sorrindo por fora, enquanto está em guerra por dentro. Mas há algo que poucos te dizem. A maior virada da sua vida pode acontecer no momento em que você mais pensa em desistir. Sim, é exatamente isso. Ou em que tudo parece desabar. Pode ser o prelúdio da sua ascensão. A mente humana funciona de um jeito curioso. Ela entra em colapso pouco antes de evoluir. Isso não é só filosofia, é neurociência. Toda mudança profunda no cérebro, toda nova trilha neural que você cria, toda nova percepção que você desenvolve menos, começa com uma crise, uma quebra. É como no corpo. O músculo só cresce quando é levado ao limite. Quando você treina e sente dor, não é sinal de fraqueza, é sinal de reconstrução. A dor indica que há algo se adaptando, que há um novo nível sendo construído por trás do esforço. E com sua mente, seu espírito e seu propósito, é exatamente igual. A maioria das pessoas para nessa hora. Quando dói, quando parece não fazer mais sentido, quando o resultado não aparece, quando o reconhecimento não vem, quando a vida parece seguir para todo mundo menos para ela. Mas o que essa maioria não percebe é que o jogo muda justamente nesse limiar. Nesse ponto, onde muitos param menos que os poucos que persistem, encontram a virada. Você já se sentiu assim, como se estivesse correndo em círculos, como se desse tudo de si, e ainda assim, fosse pouco, como se houvesse algo invisível te impedindo de alcançar o que busca? Se sim, então você está mais perto do que imagina. Porque é nesse ponto que as mudanças mais profundas acontecem. É nesse ponto que a mente pode finalmente acordar. Veja, não existe sucesso sem colapso. Não existe ascensão sem queda. Não existe virada sem o vale. E quanto mais escuro for o momento, mais forte será a luz que virá, se você continuar caminhando. Pense em quantas vezes você quase desistiu e algo te impediu. Uma palavra, um vídeo, um momento de silêncio. Algo dentro de você, mesmo exausto, dizia: só mais um pouco. E esse só mais um pouco tem salvado destinos. Porque o sucesso, de verdade, não pertence aos mais fortes, nem aos mais inteligentes, nem aos mais talentosos. Ele pertence aos que não param. Persistir não é seguir sem dor. E seguir da dor é você olhar para sua situação e dizer: ainda não acabou. Enquanto eu respirar, há chance. É você criar movimento mesmo em dias de estagnação. É você carregar a esperança mesmo quando ela parecer pesada e volca de afés. Isso antes. Você já sobreviveu a dias que achou que não suportaria. Já segurou lágrimas em silêncio para não preocupar ninguém. Já se manteve de pé quando tudo dentro gritava por rendição. Então, por que você não se dá crédito por isso? O mundo inteiro tenta te convencer de que você só é valioso se tiver resultado, se tiver sucesso visível, se tiver provas externas de que está vencendo. Mas e tudo aquilo que você sustenta por dentro? E os monstros que você enfrenta calado? E os traumas que você vem curando em silêncio? Isso também é vitória. Isso também é grandeza. Você não é fraco. Você é resiliente. Você não é atrasado. Você está sendo forjado. E a forja é dolorosa, mas é nela que nascem os inquebráveis. Sabe por que a maioria desiste? Porque foi ensinada a confundir dor com fracasso. Desde criança disseram para você que errar era ruim, que cair era vergonha, que falhar era sinal de incapacidade. E você acreditou. E cada vez que tropeçou na vida, esse eco voltou. Tá, vendo? Não era para você. Tá difícil demais. Melhor parar. Tem gente que nasce para isso, você não. Mas agora chegou a hora de reprogramar isso. A dor não é um obstáculo. A dor é um convite. Um convite para crescer. Paramador. Para expandir toda dor carrega uma mensagem. E quando você aprende a escutar, ela te guia. Dor emocional, por exemplo, surge quando há descompasso entre quem você é e quem você está sendo. Você se sente vazio? Talvez esteja ignorando sua essência. Se sente perdido? Talvez tenha silenciado sua intuição por tempo demais. Sente raiva constante? Talvez esteja há muito tempo tentando caber em lugares que não te pertencem. E tudo isso é convite, é sinal, é linguagem da alma dizendo: acorda, você está a um passo da sua virada. Não porque tudo
vai magicamente melhorar, mas porque agora você está sensível o suficiente para enxergar as verdades que antes ignorava. Agora a superfície já não te satisfaz mais. Agora você quer profundidade, quer transformação, quer realidade. E realidade exige coragem. Porque quando você começa a ver a vida com olhos abertos, vai perceber o quanto estava se limitando. Quantas portas estavam destrancadas e você nunca empurrou. Quantas oportunidades estavam disfarçadas de esforço. Quantos nãos eram, na verdade, ainda não. Persistência não é insistir no que está errado, é insistir em ser quem você nasceu para ser. E muitas vezes, esse quem você é está soterrado por anos de medo, trauma, comparações e frustrações. A virada que você tanto espera não está lá fora, está em desenterrar essa versão. A versão que é determinada, que é visionária, que é incansável, que é livre. Essa versão está aí dentro. Ela só está soterrada, mas ela respira e ela te chama. E talvez esse vídeo seja o chamado que ela precisava para acordar. Pense em quantas vezes você já recomeçou. Quantas vezes se levantou mesmo quebrado. Quantas vezes você não sabia como, mas seguiu a si mesmo. E agora? Agora não é hora de parar. Agora é hora de acelerar. Porque os próximos dias vão testar sua fé, sua paciência, sua disciplina. Vão parecer repetições, cansaço, rejeição. Mas tudo isso é filtro. A vida testa os persistentes. Ela precisa ter certeza de que você está pronto para receber o que pede. Ela precisa ver que sua força não é momentânea. Ela precisa ver que você é firme quando ninguém está olhando. E isso só se prova com ação contínua, não com fala. Não com intenção, mas com movimento. Mesmo pequeno, mesmo cansado, mesmo duvidando. Porque, uma hora, o resultado vem. Ele não vem para quem reclama. Não vem para quem espera. Ele vem para quem age menos, mesmo com medo. Você está a um passo. E sabe como esse passo se dá? No silêncio. No dia comum. No momento em que ninguém te aplaude. É ali que nasce o campeão. E, ali que se prova a grandeza. É ali que você aos poucos vira a chave. Sabe o que diferencia as histórias que te arrepiam das que você esquece? É o momento da virada. Aquele ponto em que tudo parecia perdido. Mas alguém decidiu continuar. E toda grande história tem. Isso. Pensa em J.K. Rowling. Mãe solo, desempregada, vivendo com a ajuda do governo, cheia de dívidas. E um manuscrito na gaveta. Ela levou o não de 12 Editores. Ouviu que sua história era infantil demais. Que não venderia. Mas ela não parou. Na 13ª tentativa, alguém disse sim. E aquele manuscrito virou Harry Potter. De bilhões, uma mudança cultural, um fenômeno mundial. Mas só porque ela não parou no 12º não. Você consegue imaginar o mundo sem essa história? Agora pense em Thomas Edison. Fora mês do 10.000 tentativas antes de conseguir fazer a lâmpada elétrica funcionar. Quando perguntaram se ele não se sentia um fracassado por tantas tentativas erradas, ele respondeu: eu não falhei. Apenas descobre 10.000 maneiras que não funcionam. Esse é o pensamento de quem sabe que o resultado é inevitável se houver persistência suficiente. E não são só os famosos. Tem milhares de pessoas comuns, como eu e você, que estavam prestigiados e algo mudou. O empreendedor que pensou em fechar as portas na semana anterior ao seu primeiro grande contrato. O estudante que quase largou o curso e hoje salva vidas com o que aprendeu. A mulher que se reergueu após um divórcio doloroso e hoje lidera uma equipe inteira com propósito. O que todos eles têm em comum? Eles foram até o fim. Eles não deixaram o medo vencer. Eles não cederam ao desânimo. Eles não se apegaram à dúvida. Porque a dúvida não pode ser a voz dominante dentro de você. Você tem que escolher quem está no volante. Seu medo ou sua visão. E essa escolha é diária. Você acha que pessoas de sucesso não sentem medo? Sentem a diferença que elas continuam apesar dele. O medo não some. Mas você pode crescer tanto que ele fica pequeno. E uma das formas mais poderosas de crescer é lembrar todos os dias: eu estou mais perto do que parece. Talvez a sua grande virada esteja no próximo vídeo que você vai postar, na próxima conversa que você vai ter, na próxima noite em que, mesmo cansado, você escolher continuar, na próxima ideia que você ainda nem sabe que vai ter. A vida é feita de pontos de inflexão invisíveis. Você nunca sabe qual passo será o que mudará tudo. Mas se você parar, você garante que nunca vai descobrir. Por isso você precisa continuar. Por você, pelos que virão depois, pelos que se inspirarão na sua história.
E principalmente porque a sua vida vale isso. Você sabe qual é o inimigo mais traiçoeiro que existe? Não é o fracasso, não é a crítica, nem a falta de dinheiro, de tempo ou de oportunidade. É a voz dentro da sua cabeça. Aquela voz que diz: você não é bom o bastante não. Adianta tentar, ninguém vai ligar. Você vai falhar de novo. É melhor parar antes que se machuque. Quem você pensa que é? Essa voz é a autossabotagem disfarçada de prudência. É a armadilha do perfeccionismo. É o medo do julgamento usando a sua própria linguagem. E sabe o que é mais cruel? Ela fala com seu tom de voz. Ela soa como você. Então você acredita que é verdade. Mas aqui vai um segredo poderoso. Essa voz não é você. Ela é o eco das crenças que você absorveu, dos traumas que você viveu, dos julgamentos que você ouviu quando ainda nem sabia se defender. É o seu subconsciente, tentando te proteger de novas feridas, menos mesmo que isso te mantenha preso. E enquanto você não identificar isso, você vai continuar voltando para o mesmo ponto, vai avançar 2 passos e sabotar no terceiro. Vai se animar com um projeto e abandonar antes de colher os frutos. Vai ficar preso num ciclo de começar, parar, se culpar e começar de novo com menos confiança. O ciclo invisível da estagnação. E ele só é quebrado com consciência mais ação. Primeiro, você reconhece a voz. Depois, você para de obedecer a ela. E como se faz isso? Com treino. Você começa a notar quando está procrastinando por medo, quando está exigindo perfeição, para não se expor, quando está se escondendo atrás de desculpas bonitas. E aí você se pergunta: o que eu realmente tenho medo de enfrentar? E se eu agisse como se não houvesse chance de fracasso? O que a versão mais corajosa de mim faria agora? Essas perguntas são como lanternas no escuro. Elas revelam o que estava te controlando. E uma vez que você enxerga, pode mudar. Você pode escolher postar o vídeo mesmo achando que não está perfeito. Pode mandar aquela mensagem mesmo com medo de parecer bobo. Pode lançar o projeto mesmo sem saber todos os passos. Porque a única forma de vencer a dúvida é agir mesmo com ela presente. Não espere o medo desaparecer. Não espere a aprovação chegar. Não espere o mundo dizer que você está pronto. Você se torna pronto no caminho. E esse caminho é feito de pequenas coragens diárias, de pequenas decisões que acumulam força, de pequenos atos que parecem insignificantes, mas movem montanhas internas. Você não precisa mudar o mundo hoje. Precisa não parar. Não parar por causa da vergonha. Não parar por causa da opinião dos outros. Não parar por causa dos erros passados. Você não é seu erro. Você não é sua dúvida. Você não é sua falha. Você é o que decide fazer agora. E se você decidir continuar, você já venceu metade do caminho. Agora que você entendeu a importância de continuar mesmo quando tudo dentro grita por rendição, chegou o momento de aprender como fortalecer a sua mente para aguentar o caminho. Porque persistência não é talento. É treino. É estratégia. É ritual. A primeira ferramenta é a visualização diária. Todo dia, por 5 minutos, feche os olhos e veja menos, com nitidez, menos a vida que você quer construir. Não o resultado, mas o processo. Veja-se trabalhando, suando, enfrentando e vencendo. Imagine os obstáculos e vá, já sei, superando um a um. A mente não diferencia o que é visualizado intensamente do que é vivido. Isso cria trilhas neurais de sucesso. Você começa a agir como quem já está a caminho da vitória. A segunda ferramenta são as afirmações conscientes. Falar para si mesmo aquilo que quer acreditar menos até que se torne realidade. Não é mágica, é neurociência. Ao repetir frases como "eu sou resiliente", "nada me para", "eu termino tudo que começo", você muda a programação mental que foi instalada sem sua permissão. Você substitui dúvida por certeza, medo por coragem, desânimo por foco. Terceira ferramenta: hábitos mínimos. A maioria desiste porque tenta mudar tudo de uma vez. O segredo está nos mínimos consistentes. Se comprometa com uma ação diária não negociável que te aproxima do seu objetivo. Só pode ser 15 minutos de leitura, ou um vídeo postado, ou 10 vendas feitas, ou uma ligação difícil. Mas faça todo dia. Isso cria o efeito composto. Efeito que constrói impérios silenciosamente. Quarta, disciplina emocional. Isso significa aprender a agir mesmo quando as emoções são contrárias. Você não precisa sentir vontade para fazer. Você só precisa decidir.
É nessa disciplina que está a liberdade. Não há nada mais libertador do que saber que você pode confiar em si mesmo. Mesmo nos dias ruins, mesmo cansado, mesmo sob pressão. Quinta, ambiente e influência. Você é a média dos estímulos que consome. Alimente sua mente com conteúdo que te eleva. Afaste-se de quem vive reclamando. Conecte-se com quem vibra progresso. Sua virada depende também de quem você escolhe ouvir. E por fim, desenvolva a mentalidade antifrágil. O que é isso? É ir além da resiliência. Resiliência é resistir ao impacto. Antifragilidade é crescer com o impacto. É usar os problemas como construção, as críticas como combustível, o caos como impulso. Essa mentalidade muda tudo, porque você para de temer a queda e começa a entender que cada queda te deixa mais forte. Então agora, pare um segundo e respira. Pensa em tudo que você já superou até aqui. Pensa no quanto você se negou o crédito, no quanto você sobreviveu, no quanto você já aguentou calado. Agora, com tudo isso, com esse histórico, com essa bagagem, você vai desistir ou vai usar isso como armadura? Você está a um passo, mas esse passo exige fé. Fé em si mesmo, fé no processo, fé na jornada. Não é hora de parar. E hora de crescer. É hora de subir, é hora de virar a chave. E quando você fizer isso, quando o mundo perceber que você não vai mais recuar, quando sua energia mudar, as portas vão começar a se abrir. Você vai perceber que o impossível era só o que você ainda não havia insistido o suficiente. E um dia, não muito longe, você vai olhar para trás e pensar: eu quase parei naquele dia, quase desisti depois daquele erro, mas eu continuei, eu fui até o fim. E foi ali, exatamente ali, que minha maior virada começou. Inscreva-se no canal Mente Milionária. Novos vídeos todos os dias.